Amém. Hoje vamos dar continuidade do nosso livro de Juízes. Os meus alunos aqui estão meio cansadinhos aqui, também coisa, mas é livro de Juízes. Então, eu não vou fazer, como eu falava no Brasil, eu não vou fazer o repeteco, quer dizer, a repetição, o resumo, porque estava perdendo muito tempo e a gente ficava com tempo muito escasso para a gente falar coisa nova. Então, se você não assistiu a introdução e a aula da semana passada, tem uns outros vídeos que depois eu vou colocar na descrição, mas você procura lá no meu canal que você vai achar. E hoje a gente vai dar prosseguimento. Então, a continuidade, a gente está no capítulo, meus alunos podem ajudar? Capítulo 2. E aí eu falei, a gente estava no versículo 10, tá? Capítulo 2, versículo 10. A gente estava falando que a geração que estava ali em Juízes é uma geração que não conhecia Deus. Por que eles não conheciam a Deus? Porque a geração passada, quer dizer, os pais, os avós, os tios, a geração passada não tinha ensinado que era um Deus de Israel, o Deus Javé, aquele que fez sinais e prodígios no Rio Jordão, que fez o povo passar a pés secos, aquele Deus Javé, poderoso, misericordioso, cheio de graça, que fez as muralhas de Jericó cair, aquele Deus que fez, Ai perder a nação, o reinado de Ai perder, fez o sol parar, e assim por diante, tá? Então, o povo não conhecia. O que aconteceu nesse contexto? O povo começou a adorar a outros deuses. André, mas esse povo, não é possível, eles viram tantos milagres, sim. Só que aí que está a situação. O povo amava os outros deuses. Que deuses são esses, André? Fala para mim. Baal. Aí essas outras duas deusas, elas são praticamente interligadas. É até difícil na arqueologia e também na história a gente separar elas. Mas Baal era o deus da agricultura. Então, os cananeus acreditavam que Baal morria. Então, ele morria vamos dizer assim, no inverno e ressuscitava na primavera. Tá bom? Então, isso na cabeça do povo cananeu. Então, ele morria e ressuscitava na primavera. Então, ele era o deus da agricultura e também era considerado o deus da fertilidade. Ok? Então, Baal tinha vamos dizer assim, esse poder de trazer, vamos dizer assim, gerar vida de crianças. Então, isso na cabeça dos cananeus. Então, sempre lembra, a gente está colocando os óculos lá do livro de Juízes. A gente não está com os óculos do século XXI, não, para a gente não ficar entrando, como a gente fala no Brasil, entrando em parafuso, dando bugada, pronto, falando do termo dos jovens, que tem adolescentes aqui, então, entrar um bug aqui e a gente ficar em parafuso. Não. Então, a gente está com os óculos do século lá direitinho, do livro de Juízes. E aí tem outras duas deusas que aparecem na Bíblia, que é Aserá ou Acera, eu vejo muitos historiadores, estudiosos falando Aserá e outros falam Acera. Então, o termo aí independe, mas é a mesma ideia, tá? Aserá, eu chamo de Aserá, que fica mais fácil, porque a minha Bíblia tem o acentozinho. E tem a chamada Astarote, tá bom? Astarote. Esses deuses, eles principalmente foram levantados, vamos dizer assim, essa adoração muito na Fenícia. A Fenícia, então aqui aí você também vai aprender geografia bíblica. A Fenícia é o atual Líbano, tá? Então, a Fenícia era um lugar onde tinha, vamos dizer assim, o porto, onde tinha
o rio, onde tinha o mar, vamos dizer assim. E aí, nessa situação, era onde tinha uma população muito, vamos dizer assim, diversificada. Uma população que tinha poder aquisitivo, claro, mas, ao mesmo tempo, é uma população que recebia de vários outros lugares pessoas. Então, a Fenícia realmente era um lugar muito importante. E nessa situação, Baal era um deus poderoso para os cananeus, e aí eu vou colocar Aserá e Astarote, também eram poderosos, mas Aserá e Astarote eram consideradas, olha que loucura, vocês vão até dar uma risada. Aserá e Astarote era considerada mãe, as duas eram consideradas mães, e ao mesmo tempo amante de Baal. Era uma coisa louca. Então, nesse contexto, eram feitos muitos cultos, muitos cultos pagãos, e os cultos eram enraizados, né? Era muito fomentado, principalmente sacrifícios, lembre-se sempre disso, sacrifício, e o povo de Israel, para vocês terem ideia, eles vão pegar essa cultura de fazer sacrifícios de crianças, a gente vai ver mais à frente isso, e também tinha um culto muito, eu sei que é uma palavra feia, é uma palavra pesada, mas é um culto muito promíscuo, muito de prostituição mesmo, tá? Era um culto realmente diferenciado. E aí você vai falar, não, André, não acredito que o povo que se chama de Deus, um povo que foi escolhido por Deus, eles fazem isso daí, esse ritual pagão, eles fazem essa prática pervertida, faz sim. Vamos ver, eu vou passar bem rápido para a gente não se delongar, mas vamos ver lá em 1 Reis, capítulo 11, primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 5 e 6. Aqui está falando, nessa passagem, está falando de Salomão, tá? Então, eu vou ler bem rapidinho, está aqui. Você que está acompanhando na sua Bíblia, você coloca lá, primeiro livro de Reis, capítulo 11, versículos 5 e 6. Está lá. Salomão, o rei Salomão, seguiu quem? A Astarote, deusa dos Sidônios. Os Sidônios é também o antigo, é o atual Líbano, desculpa, tá? Então, os Sidônios é o Líbano. E a Milcom, a abominação dos amonitas. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir ao Senhor, como Davi, seu pai. Então, Salomão começou muito bem, mas terminou muito mal a sua jornada, a sua caminhada com Deus, tá? A gente vê outra passagem muito interessante, 1 Reis, capítulo 14, versículo 23 e 24. Agora é Roboão, tá? Filho de Salomão. Então, tá lá. Porque também os de Judá edificaram altos estátuas, colunas e postes ídolos no alto de todos os elevados outeiros e debaixo de todas as árvores verdes. Para você entender as árvores, para os povos amonitas, cananeus, filisteus, todos essas nações pagãs, a árvore era muito importante, porque eles faziam altares para adoração para o seu deus pagão, tá bom? Então, isso daí era algo para o povo de Israel. Você vai ver lá em Josué, ele tenta quebrar, ele tenta mudar esse contexto, que ele tem uma árvore e também levanta um altar, só que ele está mostrando uma apologética, uma defesa da fé. Ele está mostrando o seguinte, o povo pagão, né, esses povos pagãos,
eles levantam altar debaixo da árvore para adorar um Deus que não tem vida, que não tem poder, mas eu estou levantando um altar aqui nesta árvore do Deus vivo, daquele que realmente nos livrou de todas as situações. Então, por isso que quando a gente lê a Bíblia, a gente vai, no panorama, né, essa teologia bíblica também, a gente vai entendendo o contexto de cada situação cultural, histórica, ali, não é só espiritual, por isso que a gente vai lendo e vai vendo o que está ali naquele contexto, tá? E aí no versículo 24, havia também na terra prostitutos cultuais, fizeram segundo todas as coisas abomináveis das nações que o Senhor expulsaram de diante dos filhos de Israel. Aqui está sendo falado do povo de Israel, tá bom? Então aqui é o povo de Deus que se tornaram prostitutos cultuais, quer dizer, eles iam para o templo e faziam as mesmas atrocidades, as mesmas loucuras que o povo pagão fazia. Tá? Então, isso daí eles absolveram muito, muito. André, mas que loucura. Mas, gente, aí você vai falar assim, André, mas isso é o Antigo Testamento, eu não tenho nada a ver com isso não acontece conosco. É bem interessante, porque Jesus, se você abrir lá em Mateus capítulo 6, porque muitas vezes a gente fala em idolatria somente naquela estátua, né? Seja estátua de pedra, de barro, de madeira, seja o que for. Então a gente só fala daquela estatuazinha. Mas Jesus, ele muda o contexto, que é o nosso Senhor. Aí já é o Novo Testamento. Você está vendo que o panorama, ele vai, o drone, eu vou até brincar, o drone vai e volta, tá? Então, se você se sentir cansado, senta um pouquinho para você não cansar, porque a gente vai e volta o tempo todo. Então, capítulo 6, versículo 24. Então, tá lá. Palavras de Jesus. Olha na visão de Jesus, o que o povo fazia nesse contexto cultural do Novo Testamento. Então, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e as riquezas. Riquezas aqui, em algumas versões mais antigas, vai chamar de mamon. Mamon não é um espírito maligno. Mamon no grego é riqueza, é dinheiro, bufunfa, money, tá bom? É isso daí, ó, cascalho, ó. Se você pensa assim, não, eu tenho que trabalhar em um emprego, 2, 3 empregos para ter uma vida bastarda, toma cuidado, que você está amando mais o dinheiro do que o próprio Deus. Quer dizer, idolatria é o seguinte, idolatria é você colocar algo acima de Deus. Deus, ele é o soberano das nossas vidas. Ele é a nossa satisfação. Eu tenho que estar contente em Deus e ser satisfeito em Deus. Tá bom? Isso daí, eu tenho que estar contente e satisfeito tudo em Deus. Se eu coloco algo ou no mesmo patamar ou acima de Deus, eu estou idolatrando. Então, por isso que Jesus está falando, se você colocar, nesse caso, claro que tem outras passagens, eu não quero me delongar muito no Novo Testamento, porque a gente vai pegar o panorama do Novo Testamento e vamos esmiuçar também, tá? Então, se eu coloco, nesse caso, o dinheiro no mesmo nível, aqui Jesus colocou, se você coloca a riqueza, o dinheiro, no mesmo nível de Deus, toma cuidado. Que você está idolatrando, você está servindo algo que não é Deus, tá bom? E aí você vai ver família, carro, telemóvel, profissão, obrigado, filho, filha, né? Fama, like, esse povo que quer bombar aí nas redes sociais, toma cuidado, pessoal, toma cuidado. Deus é sempre aqui e o resto é embaixo. Tá bom? Se você colocar no mesmo patamar, olha a palavra idolatria que a gente estava vendo lá no passado, e aí até eu vou voltar, agora volta, drone, volta, vamos voltar lá para trás.
Êxodo, capítulo 20. Essa é uma passagem que você conhece demais. Então tá lá, se você não tem familiaridade com a Bíblia, então é Gênesis, Êxodo, tá bom? É o segundo livro da Bíblia. Então, você tá lá, capítulo 20. Você já ouviu falar sobre os 10 mandamentos? Ah, com certeza você já ouviu falar sobre os 10 mandamentos. Então, rapidamente. Então falou Deus todas estas palavras. Versículo 1, pode começar no primeiro. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Os 10 mandamentos, na cultura, a gente já falou isso daí, mas você que está entrando hoje, está nos visitando, na cultura tinha o sucerano e o vassalo. A cultura naquela época existia isso. Então, nessa apresentação do sucerano, quer dizer, o senhor, para o vassalo, o servo, ele sempre fazia uma apresentação de quem ele era. Então, ele tinha que falar. Então, Deus está fazendo a apresentação dele. Eu sou o Senhor teu Deus, que tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Aí, olha o que Deus fala no versículo 3. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais. Calma aí, antes de tudo. Você está vendo que os 5 primeiros versículos, o 3, o 4, 5, os 3 versículos aqui, 3, 4, 5, o 5 até a parte A, você vê que Deus o tempo todo, ele está mostrando para Moisés o seguinte: olha, toma cuidado, esse povo vai pisar na bola, eles não sabem jogar futebol, então eles não são Cristiano Ronaldo, não são Messi, não são Ronaldinho Gaúcho, não são nada, eles vão pisar na bola e vão cair no chão. E é o que Deus avisou lá para Moisés, lá no deserto, e mostrando, olha, esse povo vai fazer ídolos. E aí o que aconteceu em Juízes? Eles fizeram ídolos. Só que aí, dando continuidade, abrindo, para a gente tirar uma dúvida que de repente você que está na internet pode ter, que fala assim: o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração. Você já ouviu falar sobre isso? Maldição hereditária? Muito, já tentaram fazer comigo. Já. E aí eu falei, não, tem que ler isso daqui primeiro. Só que só leem até esta parte. Quem fala em maldição hereditária só fala até esta parte. Eu visito a iniquidade dos pais nos filhos da 3ª e 4ª geração. Só que vamos dar continuidade na frase? Daqueles que me aborrecem daqueles que me aborrecem. Então aqui, ele visita a 3ª e 4ª geração daqueles que aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Você guarda os mandamentos de Deus? Quando eu falo os mandamentos, é o próprio Jesus nas nossas vidas. Você guarda. Se você guarda, por que você está com medo da 3ª, 4ª, 5ª, 10ª, 20ª, 100ª geração da sua família lá de trás? Até porque, se você acredita piamente em Jesus Cristo se fez maldição para nos perdoar de tudo. Ele era justo. Se fez maldição, ele morreu para perdoar os nossos pecados e ele ressuscitou para estar com toda a autoridade à destra do Pai. Então, ele já jogou os nossos pecados no mar do esquecimento já faz tempo. Então, por que está com medo dessas frasezinhas de efeito para tentar colocar medo no seu coração e você ficar com medo de Deus? Não tenha medo de Deus. Tenha gratidão por Deus, porque ele está falando aqui, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, guarda Jesus no coração. Você vai ver como Deus é misericordioso e cheio de graça.
Esse versículo que eu falei agora? O versículo é o versículo 5 e 6. Então, está sendo anotado aí no comentário, aqui, ó, está sendo anotado aqui. Gabriela está dizendo certo, André, amém, Carlos Pedro, amém. É isso daí, pessoal, não fica com medo, não. Nosso Deus é bom de... Olha, eu sou uma pessoa extremamente conservadora. Existem os ultraconservadores, os conservadores, existem os liberais, então assim por diante. Olha, eu sou conservador, não, em nenhum momento eu vou estudar, e vocês vão aprender aqui, ó, eu já vou falando. Se der tempo, hoje a gente até vai falar um pouquinho de hebraico aqui, porque tem coisa que, na passagem de Juízes, que está equivocada em algumas Bíblias, tá? Em algumas Bíblias não, em uma versão de Bíblia, tá? E aí a gente vê, passando mais na frente, rapidinho, vamos lá, Josué capítulo 24. Opa, oh, meu Deus, deu uma... Josué capítulo 24, versículo 14. Então tá lá, Josué está falando para o povo, para os oficiais, para os anciãos, ele está falando para todo mundo, tá ali, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e serviu com integridade, com fidelidade. Deitar fora os deuses aos quais serviram vossos pais, da além do Eufrates e no Egito, e servir ao Senhor. Então, Josué, antes de morrer, esse era o discurso final de Josué, ele já estava com 110 anos. Então, antes de morrer, ele deixou essa frase aqui: deita fora, joga fora, não fica contra os deuses não, porque o nosso Deus é bom, o nosso Deus é maravilhoso, nosso Deus é misericordioso. Mas o grande problema aí é a cultura. Você imagina, pessoal, você imagina comigo aqui, chega lá em Canaã, porque a gente sabe, a gente está aprendendo que no livro de Juízes, quando Josué morreu, o povo já estava na terra de Canaã, na terra prometida, então eles não expulsaram todos os povos. A gente já viu isso daí, você assiste os outros vídeos, que depois eu vou deixar na descrição, e você vai ver a explicação. E nesse contexto, que eles não expulsaram, o povo fez amizades, não é amizade, começou a fazer alianças, seja elas alianças militares, mas muito assim, maquiada. A gente vê, por exemplo, o próprio Josué, no livro dele, ele fez aliança com os gibeonitas, né? Então, o povo de Israel, eles começaram a fazer principalmente aliança comercial. E nessa aliança comercial, os cananeus ficavam falando sobre agricultura, que eles faziam adoração para o deus Baal, a deusa Acera, ou Acerá, e a deusa Astarote. E nessa situação, na feira, que lá existiam feiras, e aí na feira era feito, por isso que Deus, lá em Êxodo, que a gente acabou de ler, eram feitos bonecos ou estátuas de barro. E essas estátuas de barro era Baal, era Será, Astarote. Então, na hora do desespero daquela pessoa, ai, minha agricultura não tá sendo abençoada, eu não estou conseguindo chuva, eu não vou ter o que vender, o que se alimentar, ele tinha o que pegar, ele tinha o que apalpar. E aí, eu vou te falar uma coisa, o povo de Deus tinha alguma coisa a apalpar, a pegar? Não tinha nada, porque Deus é espírito. Porque também não tinha sido passado de família em família, não havia a tradição da fala e eles não sabiam, não conheciam verdadeiramente o Deus, nem tinham presenciado as maravilhas e os prodígios. Sim, concordo. O Carlos está falando, se você não escutou, o Carlos está falando o seguinte, que a tradição oral, ela não foi passada para essa geração nova, que estava ali em Canaã, então não foi passado como deveria ter sido passado, né, com a história, o que foi passado, tanto lá na terra dos egípcios, né, do Egito, e aí depois passou para Canaã, eles invadindo, conquistando, então as gerações de avós, pais e assim por diante deveria ter passado, não passou, mas
Alguém ouviu falar alguma coisa de Deus? Alguém, eu estou falando assim, alguém. Como a gente também. Quando a gente se converte, eu já ouvi falar de Deus em algum momento. Ou até no próprio Instagram, no Facebook, no TikTok, às vezes aparece aqueles rios onde você ouve falar de Deus. E nesse contexto, às vezes as pessoas querem apalpar, segurar. E o povo cananeu tinha o boneco, tinha a estátua para segurar. E aí o povo de Deus ficava, eu estou desesperado, o que eu faço agora? É essa que é a situação. E o povo ficava desesperado, mas ele tem aquela estátua para salvar ele, ou pelo menos para solidificar, fortalecer, fundamentar a fé. Então, por isso que muitas vezes eu vejo as pessoas criticando, que ele se desviou. Pessoal, não é fácil. Você seguir a um Jesus que muitas vezes nós somos bombardeados o tempo todo pela nossa sociedade, falando muito mal, trazendo informações muitas vezes questionadores, e a gente não estuda a palavra de Deus, você imagina a cabeça e o coração de uma pessoa que não tem o alicerce fundamentado. Por isso que a gente vê que é importante a gente estudar para que a gente enraize no nosso coração, na nossa alma, na nossa mente, para que a gente fique blindado. E aí, quando a gente lê, né, Paulo escrevendo, a gente vê o capacete da salvação é para proteger contra esses dados que aparecem do maligno e também da sociedade cultural. Eles vêm atingir a gente, não, eu estou aqui com o meu capacete da salvação, que é o capacete que eu sei que é Jesus Cristo que está me trazendo a paz que excede todo entendimento. É isso daí, tá bom? Então, o povo de Deus, eles começaram a ter outros valores. E aí eles começaram a aceitar a cultura. Eles já não aceitavam o que Josué, lê depois, capítulo 23 e capítulo 24, você vai ver Josué mostrando um Deus histórico. Não é Deus de arrepio. Eu estou arrepiado, eu estou emocionado. Não. Josué está mostrando um Deus histórico. O que aconteceu no passado, até naquele momento onde ele fala assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Bom? Então, dá uma lida lá, capítulo 23, capítulo 24. E aí eu falei até semana passada, deixa eu voltar aqui. Neilson está falando, Deus em primeiro lugar nas nossas vidas. Como é o nome dele? Neilson. Ô Neilson, muito boa sua colocação, top. É isso mesmo, Deus é sempre primeiro lugar nas nossas vidas. É Ele que supre as nossas necessidades. Se você está cansado, Neilson, e qualquer outra pessoa, que às vezes eu também estou cansado, é Ele que a gente vê lá Jesus falando, os que estão cansados e sobrecarregados. Jesus está falando, eu tiro esse fardo das suas costas. Mas se você está passando necessidade, o que Jesus falou? Se Deus cuida das andorinhas, dos pássaros, cuida dos lírios do campo, cuidou das vestimentas, das roupas de Salomão, não vai cuidar de nós? Então a gente tem que ter confiança, e são promessas. Deus não muda as promessas dele. E a gente vê nesse livro de Juízes, explicitamente, Deus, ele chega num ponto, até eu vou... Ele coloca aqui, eu sou tão pecador, eu não sou digno. Todos nós, tá, Nilson? Não é só você, não. Todos nós. Por exemplo, eu sou muito tenso no trânsito. Eu não sei se você é. Eu estou dirigindo, às vezes a pessoa fecha o carro, eu fico, Senhor, me dá calma agora, me dá calma para não fazer besteira. Porque nós somos pecadores, todos nós, Nilson. Se você escutar algum líder ou alguma pessoa falando, eu não tenho pecado, o que a palavra fala? A palavra fala que nós somos um baita de um grande, aqui em Portugal fala, um bué desse tamanho assim de mentiroso. Todos nós pecamos o tempo todo. Eugênia fala assim, hoje continuam com essa mesma adoração a imagens, só mesmo o Espírito Santo pelo poder da palavra. É isso mesmo, Eugênia. É isso daí. É só o Espírito Santo pela renovação.
É isso que é boa, Eugênio, foi muito top essa. A gente tem que ver que a renovação, como a gente lê na palavra, no Novo Testamento, a renovação da mente é quando a gente lê a palavra, ela vai renovar. Por isso que muitas vezes, por isso que a gente lê em Salmos, está lá, as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Por quê? Ele chega, a palavra ela entra em nós e ela vai se renovando. Então vai renovar nossa mente, vai renovar o nosso coração. Então a gente vai chegar a um ponto que a gente vai começar a seguir o nosso Senhor. E quando a gente começa a seguir o nosso Senhor e sendo renovado mente e coração, a gente começa a ser adoradores, verdadeiros adoradores. E aí a gente também começa a transbordar como rios de água viva. Então as pessoas começam a sentir realmente não a nossa presença, mas a presença de Cristo em nós. Olha a preposição, Cristo em nós. Não é nós em Cristo, é Cristo em nós. Tá bom? Então é muito diferente. A palavra de Deus é a coisa mais bela. É a coisa mais bela. Vamos aprender junto. Continua comigo, não vai embora não. Segura um pouquinho aí. E se puder, comenta aí, dá o gosto, fica à vontade. E aí, semana passada, eu falei uma coisa interessante eu falei assim, obediência, é isso mesmo, obediência parcial é igual a desobediência total em relação a Deus. Não esquece isso. Muitas vezes a gente só quer obedecer até o certo. É o que o povo de Israel está fazendo aqui. Eles queriam obedecer até onde estava fiche. Aqui em Portugal, legal é fiche, tá? Onde estava legal. Então, eles obedeciam até um certo ponto. Só que, o que aconteceu? Para Deus não é assim. Para Deus é obediência total. E aí você vai, de repente, de uma forma de religiosidade, falar, eu vou obedecer os 10 mandamentos. O próprio Paulo falou que nem ele, que era um zeloso, olha a palavra pesada que ele usa para ele mesmo, eu sou um zeloso dos 10 mandamentos, né, da Torá. Eu era um zeloso e ele não conseguiu cumprir. Então, o que acontece? A gente só vai ter essa obediência se entendermos que temos que ter um coração, lembra disso, um coração grato. Grato por quê, André? Deus está um céu de bronze, Deus não está falando comigo. Grato pelo que Jesus fez na cruz do Calvário. É isso daí. Quando a gente tem um coração grato, um coração amoroso, por tudo que Jesus fez na cruz, a gente obedece sem peso nenhum. Amém. Cristo em nós, a esperança da glória. Amém. Glória, é isso mesmo, glória a Deus. Você coloca assim, com Deus não há meio termo. Isso daí, Tereza. Não existe meio termo. Não, eu vejo eu já escutei muitas pregações no Brasil, já escutei aqui também em Portugal, antes de estarmos na frente da igreja, e muitas vezes já escutei a pessoa falando, olha, se você está em dúvida, fica um pouco em cima do muro e olha para o mundo e olha para Jesus. Não tem isso de ficar em cima do muro. Pede para o Espírito Santo soprar assim, para o lado de Jesus, tá bom? Não é para o lado do mundo, não. Espírito Santo, me sopra para o lado de Jesus e cai para o lado de Jesus, porque é melhor cair na mão de Jesus do que cair na mão do mundo. A Gabriela coloca assim, quanto mais aprendemos, menos erramos. É isso daí. Gabriela, eu vou te falar agora confessando, que Tiago, na Epístola de Tiago, fala que a gente tem que confessar nossos pecados. Vocês acham que eu nunca fui do reteté também? Gostava dessas coisas todas? Claro que eu gostava, porque era mais fácil. Mas aí, Deus, ele é tão bondoso, porque ele não quer que a gente fique como estatura de criança, aquele bebezinho que fica só na mamadeira. Como se chama aqui em Portugal? É mamadeira mesmo? É biberon, né? É biberon. Biberon. Aqui em Portugal é mamadeira, biberon. Então, a gente fica só e fica tudo bem, aquela papinha.
Não, Deus quer que a gente cresça, a gente tome a estatura de varão perfeito. Claro que a gente não vai ser aqui no mundo, a gente só vai ter essa, vamos dizer assim, essa perfeição, vai estar com o corpo glorificado só com Jesus lá no céu. Mas a questão é que muitas vezes a gente não quer crescer. E aí a gente não quer crescer e aí fica usando aqueles versículos assim: ai, a letra mata, o espírito vivifica. Que besteira, gente. Pelo amor de Deus, ali Paulo está fazendo um contraste entre a letra, é a lei, é os 10 mandamentos, e está fazendo ali que a gente vai aprender isso também. Então, quando a gente vai aprendendo, a gente vai caindo das escamas, a gente vai começando a não cair, que vocês vão aprender muito essa palavra comigo, chamado de sofisma. Sofisma são meias verdades. Então, às vezes, a pessoa fala uma coisa, mas que não é total verdade, tá? Então, a gente escuta muito essas coisas aí em pregações, em rios, e acaba desvirtuando. Mas vamos lá. Agora, vamos entrar, agora vai ficar mais... O povo tá doido pra essa Débora. Agora vamos para Débora. Agora! Vocês estão assim, olha, joga essa ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Eita, vamos fazer outra oração daqui a pouco, hein? Tô brincando, pessoal. Então vamos lá. Vamos para Débora. Agora vai ficar mais florido, vai ficar mais perfumado, vai ficar uma coisa mais top. Agora as mulheres, manda esse link para as mulheres aí, que agora vai vir agora. E como eu sempre falo, vou aproveitar aqui que o Carlos levantou. Obrigado, Carlos. É que eu falo muito, às vezes seca a boca, tá? Então, Débora não foi uma mulher, não foi somente essa que foi usada sozinha para trazer vitória para Israel. Tem uma outra mulher que a gente vai falar, e essa mulher, ela dá dor de cabeça. Ela dá dor de cabeça que vocês vão ver como ela fez lá na frente com o comandante da guarda, Cícera. Vocês vão tomar um susto, mas não fica assustado não, que eu já falei semana passada que o contexto era realmente... ela não cortou a cabeça não, ela deu uma martelada na cabeça do homem. Mas tudo bem, a gente vai chegar lá, você vai ver como a história é bonita e feia, né? O nosso contexto é feio, o nosso contexto de direitos humanos, século XXI é feio, mas no contexto deles é um livramento, tá? Nesse contexto, agora vamos para o capítulo 4 de Juízes. E como eu sempre faço, eu vou argumentando aqui, né? Eu vou lendo aqui o versículo e a gente vai mais ou menos esmiuçando o que está acontecendo, tá? E, como eu falei, eu vou falar da juíza Débora, profetisa e juíza. E depois vou falar de Sansão. Eu vou dar um salto temporal, porque a gente não dá para ficar com todos os juízes, então eu vou passar Gideão, vou passar todo mundo. E aí eu vou para Sansão, e eu sei que a pergunta que você quer me fazer, que você está coçando os dedinhos aí no teclado, no ecrã, Sansão se suicidou ou não? Ele foi para o inferno ou foi para o céu? Segura só a pergunta. Segura, que vamos tentar esmiuçar isso também lá na frente. Então vamos lá. No capítulo 4, então passou, algumas versões vão falar Otoniel, tá? Então passou Otoniel, passou Eude e agora é a juíza Débora. Só que no versículo 1, vamos lá. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor. O Senhor, na sua Bíblia, está com todas as letras em maiúsculo, não está? Quando está em todas as letras em maiúsculo, que é Iavé, é realmente o Senhor, é Deus mesmo que está sendo ali, tá? Depois de falecer Eude, ok? Aí eu faço uma pergunta para você que é estudioso da Bíblia. O que era mal aos olhos do Senhor?
Ih, meus alunos aqui ficaram cri, 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 cri. Boa! Top, top, top! É isso daí, pessoal. É isso daí. Pecado de idolatria. Tá bom? Então, para Deus, isso daí é abominável. Não esqueçam nunca isso. É abominável. Então, o ciclo começou novamente. O povo estava em paz, lembra, né? O povo estava em paz. O povo se afasta. Vê se não é a mesma, mais ou menos a mesma coisa que acontece no século XXI. Paz, o povo se afasta de Deus. Deus manda a opressão pode vir de nações estrangeiras, como também do próprio povo cananeu, e aí depois o povo se arrepende e entra em angústia, clamando ao Senhor por livramento, ok? E depois Deus, com a sua graça, misericórdia, compaixão, levanta um juiz, e esse juiz traz paz de novo para a nação de Israel, tá bom? Então não esquece, esse ciclo no livro de Juízes é o tempo todo. É assim, ó, eu até falo assim, mas é um círculo vicioso, tá? De paz, aí passa por tudo isso até chegar a paz de novo, ok? E aí o povo de Deus, ele é persuadido, né, para adorar aos outros deuses, adorar, servir, cultuar a outros deuses. E aí essa situação acaba trazendo até uma... Deixa eu ver se eu acho aqui, por favor. Calma aí. Não, 17. Aqui. É isso aqui, ó. Em Juízes capítulo 2, versículo 16 e 17, o autor do livro de Juízes, ele usa uma palavra extremamente pesada. Eu até comentei muito rápido semana passada o porquê Deus ficava tão indignado, né? É um pecado que Deus abomina, gigante. Então tá lá, Juízes capítulo 2, versículos 16 e 17. Está sendo anotado aqui, tá? Se não tiver bom, a gente aumenta a letra para você poder enxergar. Então tá lá. Versículo 16. Suscitou o Senhor juízes que os livraram da mão dos que os pilharam, que roubaram, tá? Contudo, não obedeceram aos seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais na obediência dos mandamentos do Senhor e não fizeram como eles. A palavra que eu quero pegar é prostituir. Você já parou para pensar que na Bíblia aparece muitas vezes essa situação de adorar, cultuar e outros deuses ou idolatrar? Como se fosse o autor colocou como se fosse uma prostituição mesmo. Aí você vai falar, que palavra pesada é essa, André? Por que ele colocou essa palavra tão pesada? É porque na cabeça do autor e de todos os outros escritores da Bíblia, quando Deus ele faz aliança no Antigo Testamento, e como no Novo também, é um casamento. Então, na hora que ele começa, a pessoa ou a nação, quer dizer, Israel, começa a adorar a outros deuses, ele está o quê? Adulterando, ele está se prostituindo. Então, o casamento para Deus, por isso que é muito importante a gente ver a família sendo estruturada, homem, mulher, e multiplicar, tá? Então, nessa situação, para Deus, por isso que a gente vê muito, a gente vê isso em Apocalipse, assim por diante, a gente escuta muito também as pessoas falando, Jesus vai vir pegar sua noiva. Isso mesmo. Por quê? Jesus, ele fez uma nova aliança. Agora não é mais sangue, né, de animais, mas é o sangue do próprio Jesus ali que morreu na cruz
para perdoar os nossos pecados, nos lavar, deixar brancos alvos como a neve. Então, ele tem uma nova aliança. Por isso que a ceia do Senhor, a gente faz esse memorial para a gente lembrar que a gente está num relacionamento. É um relacionamento. Então, se eu adoro a outras coisas, eu coloco no mesmo patamar que Deus, ou acima de Deus, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, então, olha, a gente está se prostituindo. É pesado demais. Então, você vê que o autor, ele coloca aqui, ó, se prostituíram após outros deuses e os adoraram. Ele está aqui explicitamente. Então, é uma linguagem muito forte. E aí, a gente dando continuidade, né? Capítulo 4, versículo 1. Então, eu li o primeiro versículo 2. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. 4, agora é do versículo 1 ao versículo 3, tá bom? Se tiver muito rápido, por favor, fala, escreve no comentário que eu diminuo a velocidade. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Cícera era o comandante do seu exército, o qual então habitava em Arosete-Agoim. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Vamos lá, por parte. Versículo 2. Vocês estão prestando atenção que Deus, ele prometeu para Josué a terra de Canaã. Quer dizer, prometeu para o povo de Israel no deserto, tinha prometido para Moisés, aconteceu aquela situação toda, que a gente já falou sobre isso, eles passaram 40 anos, Moisés não entrou, como aquela geração também não entrou, então entrou Josué, Caleb e toda aquela geração nova na terra prometida, e Deus falou, vocês vão conquistar essa terra. Não falou? Depois Josué, ele vai lá, ele divide as terras entre as tribos, mas vocês estão vendo algo interessante no versículo 2. Entregou-os o Senhor, né, Yahvé, nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Rei de Canaã? Mas a terra não era dos israelitas? Está vendo, pessoal? O povo de Israel não expulsou como Deus mandou expulsar. Eles fizeram coligações, amizades, alianças que não era para ter feito. E acabaram sendo persuadidos, né, a cultuarem, a adorarem e a prestarem. E aí, como está escrito no versículo 3, eles ficaram 20 anos duramente, ó. Eles voltaram para a escravidão. Olha que coisa absurda. Eles eram um povo livre, mas estavam presos de novo. Da terra, porém escravos. Boa, essa foi boa. A Luana falou aqui muito, né? A pastora Luana falou uma coisa interessantíssima. Donos da terra, porém escravos. Estava na parte de baixo do ciclo. Agora é que lembra. Aí Tá vendo, pessoal? Olha que coisa absurda. Então a gente pode observar que o povo não obedeceu, né? As orientações, como eu falei, leiam o capítulo 23, capítulo 24 de Josué, não obedeceu, e Josué falou, olha, vocês não vão conseguir, e realmente o povo não conseguiu. Mas aparece uma outra coisa, uma outra cena, uma outra situação, que eu também acho bem interessante. Está escrito aqui, 900 carros, né? Carros de ferro. É uma tecnologia nova. Deus, como eu falei, paz se afasta de Deus e Deus traz opressão, seja por Canaã ou seja por nações estrangeiras, tá? E nesse contexto a gente vê o seguinte, que 900 carros de ferro, Deus ele usa uma nova tecnologia porque ele vê que Israel é um povo poderoso, é um povo forte, até porque tem o próprio Deus, Yahvé, vivo, né, pessoal, soberano, mas Deus ele traz o quê? Vocês estão se afastando de mim, então vai ter algo
maior que vocês agora. E aí aparecem 900 carros de ferro. Esses 900 carros de ferro, muitos estudiosos vão falar que é uma hipérbole, quer dizer, hipérbole é uma figura de linguagem que significa exagero, né, uma colocação a mais, mas existiam os carros de ferro, isso existia, isso é unânime por todos os historiadores, pastores, teólogos, é unânime, carros de ferro existia, mas alguns acham que era uma hipérbole que foi colocada ali, uma figura de linguagem, para mostrar exagero. Outros vão falar que foi esse rei, esse Jabim, ele era uma pessoa muito influente. Então ele conseguiu fazer, eu até acho essa mais bonita, ele conseguiu fazer coalizões, acho que é a palavra certa, como a ONU, né? Se junta a ONU e tem Estados Unidos, Inglaterra e assim por diante. Vai lá os países lá, porque se tiver um ataque com um país da ONU, um país indefeso, um ataque nuclear, eles se juntam... Coligação, ok, obrigado. E eles se juntam e vão defender aquele país, tá bom? Então, essa eu gostei até mais, ok? Da hipérbole. Não que não esteja fora, não está fora. Mas essa eu achei mais interessante, realmente, onde juntou e apareceu o ferro. Até porque Israel, ele estava na idade do bronze. Então, tudo que ele foi ganhando, as vitórias que eles foram ganhando, provavelmente eles foram pegando as armas daquelas pessoas que morriam. Então, eles pegavam e foram lá. E aí, eles estavam com armas de bronze. O ferro é muito mais poderoso do que o bronze. E aí, com certeza, eles começaram a perder, tá bom? Aí, o interessante do versículo 3, o que acontece? Vocês lembram do ciclo? Paz se separa de Deus, opressão, cai em cima uma opressão, e aí depois vem o quê? Arrependimento, clamor, angústia, desespero. E aí está lá, versículo 3. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim, que é o rei, né, de Canaã, tinha 900 carros de ferro, e por 20 anos oprimia duramente os filhos de Israel. Então volta aquele ciclo de novo. Aí, nesse contexto, Deus misericordioso, e aí eu vou colocar uma pulga atrás da orelha para que você possa assistir os vídeos passados. Que eu estou mostrando em cada livro, e eu mostrei em Gênesis, mostrei em Êxodo, então você vai ver nos vídeos passados, você entra lá no meu canal e você vai ver, tem uma playlist, estou colocando até organizada agora, tá? Para ficar mais fácil para você. Que normalmente a gente escuta os pregadores, muitas pessoas falando, não, no Antigo Testamento não existe graça, só existe graça no Novo Testamento. Me desculpe falar, pessoal, isso daqui é totalmente graça. O povo, como eu brinquei, pisou na bola com Deus, errou com Deus, eles clamaram. Se fosse um Deus injusto, um Deus iracundo, um Deus mau, um Deus carrasco, o que ele faria? Como a gente vê esses deuses, né, egípcios, que eram do passado, os deuses cananeus e os deuses do panteão grego, babilônico, assim por diante, eram deuses, vamos dizer assim, que eles faziam o que eles quisessem. Mas Deus é tão misericordioso, tão amoroso, tão cheio de graça. Sabe o que ele faz no versículo 4? Vamos lá? Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. O que Deus fez aqui? Levantou um juiz, nesse caso, uma juíza. E vou te falar algo que as mulheres agora vão soltar fogos. Homens, não fiquem chateados, mas ela é a única juíza que é juíza, que julgava. Os outros não julgavam. Aí daqui as mulheres estão aqui todas felizes aqui. Ela é a única juíza que julgava. Os outros eram líderes que eram levantados por Deus
para situações pontuais, para libertar, para guerrear e assim por diante. Eles não julgavam, mas ela julgava. Débora, como eu falei, foi levantada por Deus, ela tinha o Espírito de Deus, ela tinha um reconhecimento. Você vê que o autor de Juízes, do livro de Juízes, ele coloca, Débora profetiza primeiro. Então, ela já tinha um reconhecimento, ela era importante, era uma autoridade no meio do povo de Israel. Então, ela, como eu falei, ela já julgava situações, ela julgava, e julgava com certeza com muita sabedoria, porque ela tinha o Espírito de Deus na vida dela. Até para ser levantada, a gente vê no livro de Juízes que tinha que ter o Espírito de Deus. Então, a gente vê isso lá com Otoniel, com Eude, e assim a gente vai vendo. Então, tinha que ter o Espírito de Deus para ser um juiz, tá? E aí a gente vê algo totalmente, vamos dizer assim, primeiro, a gente tem que sempre colocar na cabeça cultural. Isso é cultura, pessoal. Por favor, não chame a Bíblia de machista. Porque se eu chamo a Bíblia de machista, eu estou chamando o próprio Deus de uma pessoa, um espírito preconceituoso, machista. E não é. A gente vê que Deus levanta uma mulher e naquela cultura, na cultura israelita, desculpa, judaica não, judaica é mais para frente. Na cultura israelita, era uma cultura o quê? Patriarcal. Essa palavra tem que estar enraizada em vocês. Patriarcal. Porque hoje estão usando, no século XXI, o argumento que a Bíblia é machista. E não é. Por isso que a gente estuda cultura, história, e a gente vai para o espiritual. Tá bom? Então, ela é patriarcal. O que é patriarcal? Patriarcal. O homem, ele era autoridade. Autoridade. Tanto na parte moral, na parte espiritual. Ele que organizava o sistema todo de liderança da casa. Por isso que a gente vê quando Josué, ele fala aquela frase, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, nesse contexto cultural, ele não vai lá e pergunta, ele até poderia conversar, né? Mas a palavra final é dele. E nesse contexto é levantada Débora. Tá bom? Aí você vai me perguntar, André, e essa situação de... Ixi, já tem que terminar, né? Então, pessoal, segura. Então, vamos lá. Só essa situação da profetisa. Você vai me perguntar, André, mas profetiza, já tinha profeta nesse tempo? Muito. Historicamente, as nações tinham profetas. A gente vai ver mais para frente, profetas de Baal e assim por diante, tá? Mas nesse contexto já existia, as outras nações, todos eles tinham profetas. E na situação de Deus é a mesma coisa. Normalmente, esse profeta, nessa altura, eram profetas, vamos dizer assim, mais estáticos. Como assim estáticos? Eles entravam em transe, vou colocar em êxtase, transe, e recebia aquela mensagem de Deus, tá? Mas depois a gente vai ver mais à frente que vão ter profetas que vão estar junto com reis, profetas messiânicos, então vai ter uma mudança, vamos dizer assim, da literatura histórico-cristã, tá bom? Histórico-judaica-cristã, ok? E a gente vai ver isso aí. Então, ela era profetisa e em nenhum momento, outra coisa que a gente vai entrar aqui, em nenhum momento a Bíblia, o povo de Israel, o povo judaico, em nenhum momento eles, vamos dizer assim, não, como eu posso falar? Não bloqueavam, vamos dizer assim, tolhiam, vamos dizer assim, Deus usar seja homem ou seja mulher, tá bom? Então, não tem isso. Então, para eles,
uma pessoa que tinha um Espírito de Deus, que era usado por Deus, era uma pessoa com autoridade e importância no meio lá do povo de Israel, tá bom? Então, isso daí a gente tem que ver muito essa situação, porque a gente acha que é só os homens que são usados, e me desculpe, não. Deus usa quem Ele quer, da forma que Ele quer, e a gente começa a ver que Deus usa homens e mulheres, que Ele colocou até na própria Bíblia aqui, na palavra dele, e o autor do livro de Juízes colocou aqui bem apontado para todo mundo ler que tinha uma mulher que foi juíza, foi levantada por Deus, tá bom? Então não vou delongar não, porque já é 9h42, para não ficar muito longo, mas semana que vem a gente vai dar continuidade em Débora, Jael, que é a outra mulher, e aí a gente vai ver o que aconteceu nesse contexto todo, e se der tempo a gente já pula para Sansão. Não perca, fica aí com a gente, fica conosco, que vai ser uma bênção. Alguém tem alguma pergunta? Carlos, sobre esse contexto todo? Sobre esse contexto, versículo 4. Versículo 4. São várias perguntas. Para contextualizar. Uhum. Então, seguindo o ciclo, no versículo 2, Deus prometeu e entregou a terra para o rei Jabim. Uhum. E o povo ficou 20 anos escravo. 20 anos escravo. Será que essa hipérbole dos 900 carros, vai trocar na pergunta assim, não foi exatamente exagerada para depois a salvação também ser, como é que é dizer? Ser extraordinária, milagrosa, tal? Assim, no livro de Juízes, a gente vai observar muito números arredondados, tipo 80 anos, 40 anos, 20 anos. Então, assim, não tem como a gente determinar se esse tempo foi a mais ou foi a menos. Mas, assim, acredito que eles passaram um bom tempo opressos, né, oprimidos, porque ele colocou aqui esse relato. Então, mas se foi uma hipérbole, sim, tipo, era para colocar 14 anos, eu coloquei 20. Mas, do mesmo jeito, o importante não é o tempo, mas é a desobediência deles. Eu não estou a falar usar... Os 900 carros, pode ser. Os 900 carros pode ter sido a hipérbole junto com a outra, sim. E para fazer o entroncamento para chegar a Débora, sim. Qual é que foi, não está escrito, não é? Mas, entretanto, foi perguntar, ou se existem alguns escritos nessa altura, o que é que aconteceu para depois ser levantada, como é que estavam como escravos e depois, de repente, como é que apareceu o líder e, de repente, voltaram a ter outra vez a terra. Como é que isso acontece? Calma, mas aqui está na história, a gente vai chegar em Jael, calma, é essa que é a história que vocês vão ver, aí que é a beleza. Ok, mas se existe um ciclo. Paz. Eles estão opressos aqui, 20 anos. Então, mas Débora, o juiz só não é levantado na paz? Calma, a questão não, para instaurar a paz, isso é. Porque vem a opressão, clamor, é que nem no Egito, vocês lembram? Aí depois levanta o juiz, aí volta a paz, isso, é isso mesmo. Geralmente é o juiz que livra. Pessoal, eu não sei se vocês escutaram, o que o Carlos falou é o seguinte, primeira pergunta, os 900 carros, os 20 anos, não pode ter sido hipérboles que pode ter sido colocado? Sim, pode ter sido, é como eu falei, tem estudiosos que levam para a hipérbole, tem estudiosos que acham que é a coligação, obrigado. Coligação, pode ser sim. E aí ele perguntou, nessa sequência, ele falou, então, puxando, né, o atrelado, que aqui falo que é o reboque, então, puxando o atrelado, como foi levantado Débora, se o juiz, ele era... que foi a pergunta dele, que era levantado no meio da paz. Não, aí foi que a gente comentou aqui. O juiz tinha o quê? Paz, separação de Deus, aí depois vinha a opressão, aí depois vinha clamor, arrependimento, aí vem o levantar do juiz, aí depois que volta a paz. Então, o levantar do juiz vem antes da paz novamente, tá bom? Então, é isso daí. Então, esse daí foi top. Então,
É vocês da internet, tem alguma pergunta? Não, só tem comentários Comentários? falando sobre que muitas vezes nós trocamos Deus por tão pouco, a Gabriela fala, Boa, isso é verdade. A gente troca Deus por tão pouco. e que ela diz também que hoje também nós somos donos, mas porém hoje muitos são escravos. A André fala da juíza inteligente, e para lembrar que sexta-feira tem discipular. Tá bom, então, ó. Dá o gosto. Dá o gosto isso aí. E, ó, então, muito obrigado, Gabriela. Perfeito, realmente. A gente troca Deus por tão pouca coisa e Deus é tão maravilhoso nas nossas vidas. Só a gente ter esse fôlego de vida, nossa, é maravilhoso. E só estar aqui conversando entre nós é top. A gente realmente vê que é importante Deus nas nossas vidas, tá bom? E Andréia, discipular na sexta-feira. Discipular é um grupo familiar nosso, que aqui a gente é família, como eu falei, igreja pequena. Se você quiser participar, manda aí, eu vou colocar na descrição o contato da igreja, você manda no WhatsApp, a gente tem um link para as pessoas online participarem, se tiver oração, pedido de oração e assim por diante, participa com a gente, tá bom? Não vou me delongar não, porque o pessoal da Alemanha, ó, em nome de Jesus, vamos ter pessoal lá na Alemanha também. Mas o pessoal da Holanda vai estar agora com, acho que é 22h48 agora, está muito tarde. Então, para quem trabalha amanhã é pesado, tá bom? Então, se não tem pergunta, que Deus abençoe. Hã? O discipular é às 8h30. Ah, tá. 20h30, 20 horas Portugal, 21 Holanda e 17 horas Brasil, tá bom? Então, se você quiser, só pega o contato da igreja, manda lá no WhatsApp, no privado, que a gente manda o link, ok? Olha, um grande abraço, que Deus te abençoe. Muito obrigado por ficar comigo até o final. Olha,